Você conhece o Deus que você diz servir? Você conhece o Deus que você adora? Você conhece o Deus a quem você dedica as suas orações? Você serve é o único e verdadeiro Deus? É o Deus que se revela nas Sagradas Escrituras? É o Deus que tem a sua revelação máxima na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor? Como é o seu culto? Aquele culto, aquela adoração ou aquela oração que não se fundamenta, que não é baseada na palavra de Deus, ela não chega até Ele. Ele não recebe. Pois a palavra de Deus nos diz, em Provérbios 28, 9, que aquele que desvia ou se afasta da palavra, que se afasta da lei do Senhor, até a sua oração será abominável. Portanto, se você não tem comunhão com o Senhor, não conhece a palavra, não busca conhecer cada vez mais a palavra e, portanto, ao Deus da palavra, a sua oração, a sua adoração, o seu culto não chega até Deus, não vai até Ele. Em Romanos 12, 1, nós lemos o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O Senhor nos ordena, portanto, a apresentar a Ele o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável. O seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, como nos diz a carta aos Coríntios, no capítulo 3 e no capítulo 6, é santo. Você faz conforme a palavra do Senhor nos diz e nos ordena fugir da prostituição. Porque todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas aquele que prostitui peca contra o seu próprio corpo. O seu corpo, eu repito, é santo. Você pode apresentá-lo como uma oferta agradável ao Senhor? O nosso culto, o nosso sacrifício, que tem que ser nós mesmos, é agradável a Deus. Ele vai acolher, Ele vai recebê-lo como uma ótima oferta. Quando a palavra de Deus diz que é o nosso culto racional, tem que ser algo que parta da nossa inteligência, da nossa vontade, que a gente saiba o que está fazendo e que a gente busque de fato a Ele com todas as forças do nosso ser, com toda a nossa vontade, inteligência e com todo o nosso sentimento. Você não vai encontrar Deus falando para que você apresente a Ele o seu culto emocional ou o seu culto sentimental. Porque hoje o que nós vemos nas igrejas, eu não sei se posso classificar como circo, como uma peça teatral ou algo engraçado, mas não um culto racional, onde o Senhor é levado a sério, onde o evangelho da cruz é levado a sério, onde o evangelho da renúncia, da entrega é levado a sério, onde a palavra da cruz é levada a sério. O Senhor nos diz, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, do versículo 14 ao 18, para que nós não nos associemos ao infiel, para que nós nos afastemos das coisas impuras, ou para que nós então nos façamos a divisão entre
o santo e o profano, o precioso e o vil, para que então não toquemos nas coisas impuras, para que Ele, de fato, seja o nosso Deus e o nosso Pai. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, diz o seguinte: assim como aquele que vos chamou é santo, sede santo em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Para que você seja aceito pelo Senhor, para que o seu culto, a sua adoração, a sua oração seja aceita pelo Senhor, é preciso que você esteja num processo contínuo de santificação, pois isso traduz o verdadeiro cristianismo. Um processo crescente de santificação, de a cada dia se assemelhar mais a Jesus e a cada dia estar mais longe das práticas do pecado, das práticas deste mundo sem Deus. Você agora é convidado a refletir se de fato você pode, neste momento, apresentar o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e que o Senhor do qual agrade. Se não, é o momento de você se arrepender dos seus pecados, das suas práticas diárias de pecado e clamar pela misericórdia do Altíssimo Deus, para que Ele, em Jesus, mediante o Espírito Santo, te conceda e faça de você uma nova pessoa, um novo homem ou uma nova mulher, mediante um contínuo arrependimento, mediante um contínuo crescer na graça e na presença e no poder dEle, e tão somente dEle, e que você então passe a depender dEle para todas as coisas, sabendo que Ele é o Senhor de tudo e de todos, e que nele, somente nele, você tem a vida em abundância, a vida em plenitude que Ele veio nos dar, que é nada mais do que a sua presença em nós, mediante o Espírito Santo. Faça uma reflexão sobre isso que você ouviu e faça a opção mais inteligente que o homem pode fazer, que é de servir a Jesus todos os momentos da sua vida e então ter o Pai como o verdadeiro Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus Cristo, faça isso e viva como Ele quer e receba dEle a unção para a cada dia ter mais poder contra a sua natureza pecaminosa, contra o mundo e contra Satanás. Em nome de Jesus Cristo.